encher-se da sonoridade e linguagem apresentada pelo outro e sua literatura própria, a escuta maior. Colocar o leitor em contato consigo mesmo, ritmo de diferentes realidades e pessoas. O que o outro escolhe para contar, a forma como revela a história e pela escuta que nos chega o mundo. A história do outro é a palavra encarnada, provoca transformações em quem as ouve. Com essas palavras, damos início ao Papo.com. Jornalismo e literatura são os temas da nossa conversa. Para isso, nós convidamos Marisa Lajolo, pesquisadora, crítica literária, professora universitária e autora de literatura juvenil. Marisa, obrigada por estar aqui, primeiramente. E é interessante lembrar que a Marisa tem uma percepção muito interessante do mercado editorial. Atua como escritora e se relaciona estreitamente com a literatura. E tem uma primeira ideia como uma primeira escritora que se constitui diante das publicações de vários livros e premiações. Dentre as publicações estão Monteiro Lobato, A Modernidade do Contra e No Mundo da Leitura para a Leitura do Mundo, dentre outros. O título deste último retoma a nossa discussão de hoje sobre a linha tênue entre jornalismo e literatura. Marisa, a primeira pergunta que eu te faço: quais são as distâncias e aproximações entre jornalismo e literatura? Bom, Amanda, em primeiro lugar, obrigada por ter esse papo hoje comigo aqui. Eu acho que há mais aproximações entre literatura e jornalismo do que distanciamento. Assim, quando a gente pensa na história da literatura no mundo ocidental, a literatura nasce como algo popular e muito difundido no jornal. Mas é curioso porque, ao mesmo tempo, a literatura viabilizou economicamente os jornais. Os jornais, fim do século XVIII, comecinho do século XIX, para vender mais, eles contratavam escritores de best-sellers. E esses escritores produziam folhetins, né? Romances em partes, em capítulos, como a novela de hoje. Isto viabilizou o jornal economicamente e, ao mesmo tempo, deu para o escritor, particularmente para o romancista, a noção de que tem um público do outro lado da folha, com quem ele precisa conversar. Então, eu acho que é um casamento antigo e que deu certo. Deu certo e, inclusive, um escritor jamais pode esquecer de envolver o leitor, cativá-lo, pois a leitura fica desinteressante, né, caso contrário. É verdade. Os grandes escritores, eles têm sempre a consciência de que eles estão falando com alguém. E é curioso a gente observar que, por exemplo, Machado de Assis, em algumas vezes, escritores bons como Machado de Assis, eles meio que chamam a atenção do leitor. Eles dizem alguma coisa mais ou menos assim: olha, leitor, eu sei que você está com pressa, você quer saber o que vai acontecer, mas olha, esse livro vai devagar. Se você está apressado, pula para o capítulo 5º. É uma certa ironia do escritor, mas mostra uma consciência do leitor do outro lado. Recentemente foi defendida aqui no Mackenzie a tese da Gisele Maia, onde ela mostra como Lewis Carroll, no Alice no País das Maravilhas, como ele também conversa com o leitor, antecipando o que o leitor pensa e respondendo ao leitor. É um barato isso. Uhum. É como se fosse um conhecimento interno do leitor e o leitor para com o escritor, né? Uma troca de papéis. Exatamente. É isto que eu acho que no texto de abertura ficou muito bonito quando você fala na palavra do outro, né? Porque a literatura é a forma da gente ser o outro sem deixar de ser nós mesmos. Sim. Então, você lendo um livro, você pode experimentar tanto a posição do assassino, quanto da vítima, quanto do policial. E é isso que torna você mais crítico e mais consciente do que você quer ser como pessoa humana. Inclusive, lembrando essa questão da escuta, a escuta é algo que acredito que os jornalistas eles devem precisar resgatar constantemente, né, se reinventar. Porque o que eu percebo hoje é que a escrita tem um lado mecânico, objetivo, sintético, e o jornalista ele não se preocupa com essa entrega, né, com o outro, com o fato do outro dizer algo a respeito do mundo. Então,
Acredito que essa escuta tenha se perdido. O que você acha sobre isso? Eu acho que o jornalista, como qualquer outro profissional, ele tem que seguir certas normas, né? Eu acredito que também, como vários outros profissionais, ele tem prazos, ele tem temas que lhe são impostos mais do que sugeridos. Então, ele faz o que é possível. Mas eu acredito que o jornalista, assim como o escritor, ele mantém um certo ideal de que aquilo que ele faz é um bem para a humanidade. E eu acho que, atualmente, sobretudo as mídias digitais, elas criam uma certa interatividade que meio que impregna o jornalista da linguagem dos seus ouvintes. E, ao mesmo tempo, é isso que seria legal, é que a linguagem do jornalista, por ser uma linguagem, podendo ser uma linguagem mais inventiva, mais criativa, também qualificasse mais a linguagem dos leitores, né? Então, a ironia, as metáforas, dizer coisas de uma forma mais divertida, mais leve, evitar afirmações muito categóricas. Eu acho que isso é uma lição que o jornal precisa dar aos seus leitores. Com certeza. Pode-se dizer que o jornalismo literário é uma entre várias alternativas? Olha, eu acho que sim. Eu tenho uma sobrinha, Mariana Lajolo, que ela é uma jornalista esportiva, ela fala de esportes, e eu conheço vários jornalistas que trabalham com jornalismo literário, que escrevem em jornais. É interessante porque a literatura e o jornalismo mantêm uma relação ao mesmo tempo de solidariedade e ao mesmo tempo de disputa, né? Quer dizer, você dá uma cotoveladinha assim no outro num certo momento, mas num outro momento você corteja o outro. Então, eu acho que atualmente é o momento em que, sobretudo em termos de mercado, o bom escritor que é celebrado por prêmios, etc. e tal, ele geralmente recebe convites para escrever no jornal. E o sujeito que tem muitos leitores no jornal, ele acaba tentado, e muitas vezes vai fazer isso, tentado a escrever livros. E você vê isso como... Rubem Braga tem uma frase que eu acho ótima, ele é um dos grandes cronistas de língua portuguesa, e uma vez ele disse, olha, as pessoas ficam dizendo que crônica não é literatura. Imagine, agora a crônica está na sala de aula, é a crônica que leva as pessoas a gostarem de ler, e as minhas crônicas estão numa coleção chamada Literatura Comentada, então está provado que jornalismo e crônica são literatura. Eu acho que atualmente você tem blogs que são literários, você tem vários estudos que mostram como o jornalismo digital ele é um divulgador da literatura, mesmo da impressa. Eu acho que a gente está num momento bom e otimista para pensar nessa relação de jornalismo e literatura. Sobre essa questão dos recursos advindos da literatura e do jornalismo, nós comentaremos no próximo bloco. O Papo.com volta já. Estamos de volta com o Papo.com, recebendo a professora universitária Marisa Lajolo. E no último bloco, havíamos falado a respeito dos recursos advindos da literatura e do jornalismo. Marisa, te pergunto, quão necessário é deixar de lado dogmas, preconceitos e certezas na observação do jornalismo literário? Olha, eu acho que deixar de lado dogmas, preconceitos e certezas é bom sempre. É bom desde que você levanta da cama até que você cai no sono. Mas acho que, relativamente ao jornalismo literário, é sempre importante a gente pensar numa renovação da linguagem, porque talvez a renovação da linguagem seja a grande utilidade da literatura. Tinha um poeta que dizia que poeta é aquele que dá um sentido novo às palavras da tribo. Eu acho isso lindo. E, num certo sentido, o jornal é mais lido do que a poesia. Então, o jornalista pode se pensar como sendo
esse sujeito que no mundo contemporâneo dá um sentido mais novo às palavras da tribo. Então ele vai fazer os seus leitores serem menos dogmáticos, terem menos certezas, por aí adiante. Acredito que seja um esvaziar-se para se preencher do outro e encontrar a verdade do outro, né? Encontrar a história do outro. Eu acho que não é esvaziar-se assim tão completamente também, porque a gente também é um outro para o outro, né? Então eu acho que o jornalista ele tem que ter uma certa maturidade para saber quando ouvir e quando falar. E sempre quando ele fala, é bom que a fala dele fique evidentemente um diálogo com a pessoa com quem ele está falando, né? Então eu acho que a linguística tem um termo técnico para isso, que é dialogismo, né? Que é a ideia de que nunca há um monólogo, há sempre um diálogo. Em tudo que você fala, existem as vozes daqueles para quem você está falando e existe a infinidade de vozes daqueles com quem você já conversou. Então, eu acho que isso se aplica muito ao jornalismo. Se aplica ao jornalismo e me remete também à questão do reinventar do repórter. O quão importante é se reinventar? O que você acha sobre isso? Eu acho que reinventar-se é algo sempre interessante, sempre estimulante. E eu acho que a grande matéria de jornal é a matéria que consegue me dar um ângulo novo sobre uma coisa velha, né? Então, se você pegar um assunto que está na manchete há dias ou há semanas, e você consegue encontrar um ângulo novo para falar daquele assunto, você vai tornar o seu leitor mais tolerante, menos preconceituoso, menos dogmático. Ele vai ver que tudo tem diferentes nuances, tudo tem diferentes pontos de vista. E isso acho que é extremamente importante. É uma forma de transportar o leitor para a literatura, para a leitura. É um cruzamento de histórias, uma troca de papéis. Você acha que isso intensifica a experiência interpretativa, imaginativa? Com certeza. Eu acho que imaginar é trocar papéis tanto daquilo que você vê quanto daquilo que você vive. E a linguagem, e hoje em dia a gente deve falar no plural, as linguagens, elas são a forma, elas são o exercício de você multiplicar essas suas experiências. Nesse aspecto, as linguagens postas à disposição do grande público pelo mundo digital, digamos que elas multiplicam, intensificam, potencializam aquilo que num primeiro momento o jornal, como grande mídia popular, fez e que agora é feito pelo jornal e pelas mídias digitais. Sim. É interessante, Marisa, porque eu observo, pelo que eu pude entender e pelo que eu pude estudar a seu respeito, teu gosto pela leitura dos contos de fadas, das lendas na infância. Quais fatores despertaram o interesse e a levaram a tornar-se especialista em Monteiro Lobato? Olha, a gente nunca sabe essas coisas, a gente acha que sabe. Eu desconfio que é porque, quando eu era menina, eu tinha um péssimo tratamento dentário que eu tinha que fazer e meu pai sempre para me, digamos assim, me recompensar, eu ia ao dentista, etc. Então ele me dava um livro do Monteiro Lobato. Então Monteiro Lobato era uma espécie de prêmio na minha vida. E na época, isso eu estou falando dos anos 50, por aí, na época Lobato era talvez a única coisa ótima que se tinha para ler aqui no Brasil. Então eu vivia no mundo do Sítio do Pica-Pau Amarelo, vivia com as personagens e sempre fui uma pessoa muito chegada a livros. Eu e meus irmãos, nós tínhamos pais leitores e a gente lia Lobato e, se você me permite uma outra evocação das minhas leituras, Tarzan, a série de Tarzan que papai tinha. Então, são sempre aventuras, eu hoje observando, eu vejo que eu sempre, quando menina, eu lia livros que falavam de vidas completamente diferentes da minha. Eu morava em Santos, que é praia, e eu lia a história do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que era interior. Na época eu nem sabia o que era um sítio, nunca tinha saído de Santos. E lia Tarzan, que se passava na África. Então eu acho que isso me ajudou a compor várias possíveis vidas que eu gostaria de viver junto com a minha verdadeira. Marisa, estamos terminando o bate-papo, infelizmente, foi um prazer recebê-la aqui, espero que venha mais vezes. Olha, é só chamar que eu venho. Eu acho que para um professor
conversar com jovens e jovens inteligentes é uma coisa muito boa, porque a gente aprende sempre. Obrigada pelo convite, Amanda. Obrigada, fico lisonjeada. E o Papo.com fica por aqui. Até a próxima.